Digo pra vocês, hein? Latoeiro é uma profissão que tem que ser valorizada. Tem que valorizar esse profissional, cara, porque não é só o trabalho de fazer isso aqui, é a arte de fazer isso aqui. Cara, isso aqui é uma arte. Então hoje é quarta-feira, o tempo hoje está colaborando, né? Quero ver se eu vou dar uma adiantada na lixa. Todas essas partes aqui onde é que eu passei massa, ó. Agora eu tenho que tirar o excesso. Preciso nivelar essa lataria aqui, deixar bem lisinho. E isso é o meu objetivo para hoje. Terminar de lixar ele e talvez começar a empapelar, né? Empapelar, que eu digo, é isolar as partes que não pode pegar tinta. Para quem sabe, amanhã já aplicar o primer. O objetivo é esse, né? Vamos ver se vai dar tudo certo. Às vezes surgem alguns imprevistos que eu tenho que sair aqui da empresa e aí acaba me atrasando um pouco. Mas eu creio que não. Eu acho que vou conseguir dar uma boa adiantada nesse serviço. Esses lugares assim, ó, como aqui, todos esses lugares aqui onde é que vocês veem que tem massa, a camada de massa ela não é muito espessa, tá? Na verdade foram os lugares onde é que deu mais incidência de bolha na pintura. Então o que eu fiz? Eu utilizei essa outra lixadeira menor aqui, pneumática também. E eu tirei todo o material que tinha, a tinta, a massa, tudo. E eu cheguei então até na lataria do Jeep. E eu fiz isso mais para precaução de eliminar qualquer agente contaminante que tinha por baixo dessa tinta aqui, para não ter o mesmo problema depois na hora de pintar novamente, né? Só que agora eu preciso tirar esse material mais grosso aqui. Sai bastante material aqui e tem que deixar nivelado. Então, olhando assim, no primeiro momento assusta, né? Nossa, quanta massa que tem no Jeep. Só que não. É bem pouquinha massa, é só mesmo para nivelar, né? Para nivelar, para deixar bem lisinho e não ficar aquelas ondulações, né? E, como eu já falei antes, ao meu ver é um pouco que normal assim na lataria do Jeep.
aqui atrás, pessoal, para quem não conhece, né? O Jeep militar ele é fechado aqui, é lacrado essa tampa. O Jeep civil, essa tampa aqui ela articula, ela vem para fora, né? O militar não, o militar é fechado. Uma característica desse Jeep aqui, pelo menos é assim, essa chapa aqui ela não é totalmente lisa. Ela tem umas pequenas deformações assim, né? Então, quando eu mandei jatear a primeira vez, isso ficou mais evidente. E agora, então, eu tentei corrigir alguns pontos assim, onde é que era mais grotesco, vamos dizer assim, a ondulação. Passei um pouco de massa, né? Aqui olhando assim, dá a impressão que eu corrigi bastante, sabe? Cerca de uns 40% eu acho que eu eliminei aqui de umas falhas que tinha. Só que isso não vai ficar 100%. Mas aí também é o seguinte, né? Aqui vai o suporte do galão e aqui vai o suporte do step. Aí depois quando isso está montado e o galão está no lugar, o step também, então essa parte aqui mal e mal aparece, que aparece um pouquinho aqui no meio, assim, pouca coisa aparece da lata, fica exposta, o resto fica tudo camuflado por causa dos acessórios, né? Mas então é isso aí, uma das características do Jeep militar é essa, a tampa de trás ela é fechada, ela não articula. Antes de eu passar o primer, eu estou usando tudo lixa seca, eu não estou usando lixa da água aqui. Dá um pouco mais de sujeira por causa da poeira, né? Só que eu já lixei com lixa da água e lixei com lixa seca. Eu tenho a impressão que a lixa seca você consegue fazer um acabamento melhor do que a lixa da água. Então eu vou agora só correr uma lixa 320 aqui por tudo. A ideia é fazer essa lixa aqui, criar uma camada assim, uma melhor aderência depois pro primer, né? E aí depois vou ter que lixar tudo mais uma vez. Aí sim, daí eu acho que eu vou usar a lixa da água. Tô pensando ainda, não sei. Vamos ver. É até bastante provável ainda que mesmo que depois de passar o primer, fique uma falhinha ou outra, e talvez eu vou ter que ainda corrigir com mais um pouquinho de massa, né? Não sei, vamos ver como é que fica. É interessante esse negócio de fazer acabamento com lixa, sabe? Você olhando assim, tá bom. Só que depois quando passa a tinta, daí você começa a perceber, poxa, tal lugar eu teria que ter lixado mais, passado mais massa, tirei demais a massa, outro lugar parece que está sobrando material. É comum. Quer dizer, não sei se é comum pra mim, né? Porque eu não domino essa arte aí. Mas acho que vai ficar de boa. Eu acho que dessa vez eu vou acertar. Você passa o dedo assim, ó. Aqui tem uma pequena saliência, ó. Pouca coisa. É um trabalho que demanda paciência, porque eu acho que a pior parte é essa de lixar. E a melhor parte é de pintar, né? De pintar e montar. São as partes que eu mais curto fazer, assim. E quando você está pintando, daí tu vê a evolução do serviço, né? E quando você está montando, aí, poxa, tá na reta final, né, cara? Que é muito legal, é muito prazeroso, assim. Tô montando porque eu tô chegando finalmente. Agora essa parte aqui de fazer a funilaria mesmo, cara, isso dá muita mão de obra. Louco. Digo pra vocês, hein? Latoeiro é uma profissão que tem que ser valorizada. Tem que valorizar esse profissional, cara, porque
Não é só o trabalho de fazer isso aqui, é a arte de fazer isso aqui. Cara, isso aqui é uma arte. Vamos combinar. Isso aqui é uma arte. Olha. O meu controle de qualidade tá bom. Vamos ver como é que fica depois com tinta, né? Essa aqui é uma massa para pequenas correções. Então, quando a gente lixa a massa de poliéster, a massa de poliéster ela já cobre bem assim. Mas às vezes fica um outro local assim um pouquinho poroso, sabe? Pouca coisa, quase imperceptível, só que quando você pinta depois aparece. Então eu estou passando essa massa aqui para pequenas correções, ela não é catalisada nada, ela já vem pronto para o uso. Ela seca bem rápido. E depois a gente passa então mais uma lixa 320 em cima, só para tirar o excesso, que na real ela serve só, então como eu falei, só para corrigir pequenas imperfeições, assim onde é que ficou poroso a massa, né? E aí depois fica bem lisinho outra vez. Essa massa também ela é mais fácil para lixar do que a massa de poliéster. Essa massa de poliéster aqui é uma massa bem dura. Depois que seca, que nem agora, ó. Se eu não tivesse a maquininha, eu tava lascado para fazer esse serviço. E a primeira vez eu fiz com uma lixa treme-treme na época. Mas a lixa treme-treme, o problema dela funciona, mas ela entope demais a lixa e tu acaba gastando o dobro de lixa do que precisa, né? É bem complicado a lixa treme-treme. Não dá um acabamento tão bom que nem essa orbital. E essa orbital é bem melhor. Fica show mesmo. E o trabalho rende mais. Então, a parte da lataria do Jeep aqui está praticamente concluído. Falta aqui, ó. Eu passei uma massa para pequenas correções e só esperar secar para lixar. Mas é pouca coisa, é porque tinha alguma coisa que ficou um pouquinho poroso assim, onde é que eu passei outra massa, né? Coisa simples de resolver. No mais tá meio escuro aqui agora. No mais tá... Vou dar mais uma revisada, mas eu acredito que tá concluído. Trabalheira. Eu tava até me animando, eu pensei, ó, beleza, já vou começar a empapelar pra passar o prime. E aí eu me lembrei do capô. O capô também tem que lixar ainda. Peguei aqui essa maquininha. Também é uma lixadora orbital, só que ela é menor, né? Aí eu faço isso, ó. Eu tiro o material velho que tinha. Por exemplo, aqui tinha embolhado a tinta. E eu tirei agora até no metal, ó. Esse aqui é o metal. Lixo bem, daí eu vou corrigir novamente com massa e fazer o processo de nivelamento, né? Aqui, não é bolha, é só tinta mesmo, mas aqui descascou, aqui tinha dado bolha, ali também, aqui dá pra ver, eu acho que se eu mexer, ó, vocês conseguem ver isso aqui, ó? Assim ela começa, ó. Tipo, ela começa a dar uma bolinha assim, ó. Isso aqui eu tenho que tirar tudo, tá? Vou tirar e vou refazer. Então é isso aí, vamos trabalhar nesse capô agora.
No capô basicamente são esses pontos aí, ó, que eu tirei o material. Pode ver, eu tirei até na lata, ó. A camada não é muito grossa, mas é justamente onde eu tinha passado alguma coisa de massa antes de pintar o Jeep. Então, não sei. Agora o que eu vou fazer? Eu vou lixar ele com aquela lixadeira orbital. Eu vou passar uma lixa um pouco mais grossa no primeiro momento e daí eu vou passar massa, né? E depois eu entro com uma lixa um pouco mais fina e vou diminuindo a lixa até chegar na 320, que é a que eu vou deixar para passar o primer. Espero que essa seja a última parte com massa que eu tenho que preparar. Misturar aqui, catalisar ela. Parece que o meu catalisador nem vai chegar. Acho que vai dar sim. A gente tem que mexer bem essa massa, né? O problema é que a gente não tem muito tempo para fazer isso. Uma vez catalisado, isso fica duro muito rápido. Passa a massa, eu deixo assim um pouco mais grosso, né? E daí amanhã é quinta-feira, amanhã quando eu voltar aqui para a empresa, aí eu já vou poder lixar toda essa parte aí. Trabalheira. Meu Deus do céu. Por isso que eu digo, tem que valorizar quem é profissional. Olha, não é um serviço muito fácil de fazer. E demanda tempo, né? Não que seja difícil, mas demanda tempo fazer isso aqui tudo. E veja, né? Agora eu tô passando massa, amanhã tem que lixar. Já lixei antes. Agora vou ter que lixar de novo. E o tempo passa. A massa ela endurece, já começou a dar umas bolinhas aqui. Vou deixar mais alto um pouco. E amanhã eu tiro na lixa. E aí depois a gente passa mais uma massinha ainda, aquela niveladora, né? Pra deixar quanto mais liso possível isso aqui. É isso aí. Pra hoje é só. Eu vou aguardar agora até amanhã. E amanhã é quinta-feira. Eu tinha assim esperança que eu ia terminar até sábado, domingo, não sei. Mas tenho bastante coisa ainda para fazer e não sei se eu termino até final de semana. Acho que eu vou entrar na semana que vem com esse Jeep aí. A montagem de certeza vai ficar para semana que vem, né? Mas eu queria finalizar pelo menos a pintura até sábado. Vamos ver. Temos amanhã e sexta para trabalhar ainda. Pode ser que dê certo.